Olá, caríssimos. Hoje eu quero falar sobre, não sei se vocês viram recentemente, saiu, eu acho que essa semana mesmo, uma pesquisa falando sobre os maiores riscos enfrentados pelo mundo, né, de 10 anos atrás e o que serão, a previsão de que daqui 2 anos serão as grandes dificuldades. Isso foi elaborado, essa pesquisa, né, foi elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, então você encontra lá, inclusive, o arquivo, né, falando em PDF, disponível lá, onde você pode ver sobre cada um dos pontos, né, um relatório mais circunstanciado. Né? O relatório é esse aqui, tá? Então ali você pode observar que tem algumas, tem aqui no lado esquerdo, né, daqui 2 anos, o que os especialistas, né, foram consultados especialistas, estão achando que serão os grandes problemas nos próximos 2 anos, né? E depois, em 10 anos, né, o que seria então a projeção mais ou menos. Né? Então, assim, você vê que foi 1.490 especialistas, né, de vários campos, do governo, mundo dos negócios, acadêmicos e tal, né, e viram aqui. Então, coisas que a gente já vê aqui. Então, são divididos em questões ambientais, questões geopolíticas, questões sociais, né, tecnológicas e econômicas, né, dividido nesses grandes polos aí que vocês podem ver. Então aqui eu vou falar hoje algumas indicações de livros, de leitura sobre esses tópicos. Claro que, né, sempre vai surgindo coisas novas, né, são temas muito recentes, alguns temas muito prementes, coisas que estão acontecendo agora, né? Então com certeza sempre vai ter livros diferentes para a gente ler, para a gente indicar. Aqui no canal, né, eu fico indicando livros, são assuntos inclusive que me tocam, me interessam, né? Então tá aí, e eu vou comentar alguns eu vou englobar juntos, né? Vou misturar alguns temas aqui principais, né? Ali, vou tratar eles juntos, vocês vão perceber. Então eu vou começar a indicação. Então, o primeiro, né, desses maiores riscos que se pode imaginar ali é falado misinformation, disinformation. Então tem uma diferença, né? A misinformation é a informação falsa ou imprecisa, né? Que seria, por exemplo, você interpreta os fatos de forma errada, não necessariamente, né? Muitas vezes, né, não necessariamente tem o intuito de ser uma fake news, por exemplo, né? Às vezes só está equivocada ali, a pessoa, né, sem querer, ela passou aquela informação. Né? A desinformação, já disinformation, né, é informação falsa mesmo que tem objetivo deliberado de enganar, né, distorcer intencionalmente aí os fatos. Então, eu tenho um livro aqui para indicar, inclusive, de uma autora brasileira, né, eu já comentei aqui, tem um vídeo no canal, Magali Prado, que se chama Fake News e Inteligência Artificial. É o poder dos algoritmos na guerra da desinformação. Então, é um livro assim muito bom, inclusive te introduz em vários temas, explica vários temas, né, o que é inteligência artificial, o que é fake news e tal, né, como funcionam os algoritmos. É bem interessante, inclusive, para outros temas que tem aqui, né, desse relatório aí, né, do Fórum Econômico Mundial. Né? Então, esse primeiro com certeza, né, porque é muito importante, porque a inteligência artificial tem um papel muito forte nesse sentido, né, de gerar desinformação, de gerar essa misinformation, principalmente quando você consegue produzir notícias hoje rapidamente, né, com uma inteligência artificial. Você consegue produzir uma notícia falsa rapidamente, né, por as inteligências artificiais generativas, né, os chatbots generativos. ChatGPT e tal, imagens falsas também muito fácil, e também a questão dos deepfakes hoje, que está muito forte, né? Então está gerado muitos problemas, né? Vai gerar, vai continuar gerando. Então isso é uma questão de se atentar aí para os próximos anos, né? De se atentar que não vai deixar de ser um problema, né? Às vezes alguns vão na projeção, 10 anos dizem, né? Ali os especialistas dizem que isso vai diminuir um pouco, né, mas ainda vai estar nos principais problemas, né, com certeza. Então, os outros pontos aqui, inclusive, né, que são, por exemplo, polarização social. Né. Então, muitos são gerados, a gente sabe, com relação à inteligência artificial. Então, nesse sentido, outro livro, né, que eu indico aí é esse aqui, A Máquina do Caos, também, né, que vai já ligando aí a outros temas como ciberataques, né, ciberinseguridade, insegurança cibernética, né, também essa polarização social que a gente vê que é principalmente, muitas vezes é gerado, né, por redes sociais.
né? Guerras, ele menciona aqui, o Max Fischer, né, que algumas guerras interestaduais, né, entre estados, na verdade, né, lá, por exemplo, na África, na Índia, têm sido geradas, inclusive, por fake news. Né? Então, precisa ser pensado bastante sobre isso, a questão das redes sociais, algoritmos, como funcionam e como são manipulados as notícias, né, como são distribuídas as notícias. Então, esses dois aqui cobrem bastante, né, essas preocupações, né, para se entender. Então a gente precisa entender que são os problemas que vão estar nos afetando aí rapidamente, né, a questão da cibersegurança, né, então é extremamente importante pensar os nossos dados, como tem usados, né, como tem usado inclusive os dados em guerras, né, a inteligência artificial nas guerras, né, então tem ciberataques agora, por exemplo, né, com relação a Israel, né, lá, Palestina e tal, nesses conflitos, Rússia e Ucrânia tem sido usado bastante, né, a questão de ciberataques, né, é uma coisa principal. Né, então, isso é extremamente importante de ser pensado. Né, e aí a gente tem outro ali tópico, né, que é bastante importante, que aparece a questão de eventos climáticos extremos. E aí vou juntar aqui junto com a poluição, que é uma das principais preocupações aí também, né, questões ambientais, para ver que em 2 anos você tem 2 ali, né, entre esses principais pontos, aqui esses 10 principais pontos. Então tem 2 problemas principais, que é, né, a preocupação das pessoas, a questão da poluição, a questão dos eventos climáticos extremos, né, uma preocupação forte, e daqui 10 anos vão surgir outras questões, né, ainda mais fortes, né, com questão, por exemplo, a mudança crítica no sistema terreno, né, na questão do antropoceno, a questão da biodiversidade. Na verdade, já é uma preocupação. Eles estão falando que são riscos muito fortes para daqui 10 anos, mas a gente já vê que já está agora, né, a água batendo aí, né, e a gente vai ficar cada vez mais forte isso. Né? Então, para recomendar livros para pensar aqui, né, sobre esse tema, eu recomendo bastante, né, esse livro recente do Norman Wiesber, publicado pela Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, junto com a Thomas Nelson. Né? Então esse livro é de 2021, foi publicado aqui no Brasil em 2023. Então fala bastante sobre a questão do antropoceno, questão do transhumanismo, né? Questões ambientais. É um livraço, digamos assim, um grande curso sobre essa temática, né? Questões climáticas e como resolver isso. Né? Não é só apresentar. A gente tem muitos livros que apresenta, o antropoceno que apresenta os problemas ambientais, né? Mas esse aqui, além de apresentar, ele vai propondo soluções, inclusive falando que o cristianismo tem essas soluções. Isso é muito interessante, né? Que às vezes muitas pessoas já falaram como uma crítica, né, do cristianismo, que gera poluição. Lynn White, lá na década de 50, 60, né, falou que o cristianismo foi culpado pela crise ambiental, né? E muitos autores depois já foram desmentindo isso, né? Inclusive o Wiersbe, ele retorna a isso, essa discussão, né? Mostrando que longe disso. Pelo contrário, o cristianismo tem soluções ainda para pensar. É um livro, assim, muito rico. Eu recomendo até não cristãos lerem, para ver se realmente, né, faz sentido o que ele está falando, né, analisa, né, eu acho legal, assim, de você ler um livro de visões diferentes de mundo, né, e você ir lá e, né, peraí, deixa eu julgar, né, isso, deixa eu ver o que... Vamos levar até essas ideias até últimas consequências, né, vamos criticar e tal. Então, eu convido aí até você, que é um ateu e tal, né, mesmo, leia esse livro para ver se a gente pode pensar através do cristianismo soluções para questões ambientais ou não. Né? Então, recomendo demais, né, isso aqui. A gente está tendo muitos problemas ambientais, a gente precisa pensar, né? Precisa pensar no nível global, mas também no nível local, como resolver essas questões. E também, né, uma intersecção dos assuntos aí, que é questões ambientais e também poluição e tal, e também a ligação com inteligência artificial. Né? Eu recomendo esse livro aqui, tem em português, tá? Ainda não chegou a minha edição, né? O AI Ethics do Kuckelberg, Mark Kuckelberg, foi lançado aqui recentemente pela editora Ubu, né? E vale muito a pena porque ele fala sobre questões ambientais. Né? Inclusive, o último capítulo fala precisamente sobre isso, né? As questões climáticas, prioridades que a gente tem, antropoceno, ele fala nesses termos. É um livro bem recente, né? Então está tocando bastante. É um livro de 2020 aí.
Então está tocando bastante nessas questões, né, de questões ambientais e internet, e inteligência artificial, né, os problemas disso estão muito conectados nesse mundo hoje, né, às vezes mais do que a gente imagina. Tá? Então é extremamente importante pensar isso. Os conflitos, depois um outro dos problemas, né, os conflitos entre países aí que tem surgido, né, vários estudiosos têm apontado, inclusive, né, que as mudanças climáticas vão intensificar essa busca por recursos, né, que vai gerar o que? Mais ainda e mais problemas aí, guerras entre esses países. Né? A gente sabe que as guerras elas surgem por causa de recursos. Né? Então, não é outra coisa, né? É acesso a recurso, desde sempre. As guerras são buscas por recursos. Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Disputa por recursos com o desenvolvimento da Revolução Industrial, né? Já a segunda fase da Revolução Industrial. Agora nós estamos na quarta Revolução Industrial, com a inteligência artificial, a busca por minérios, né, que são necessários para as baterias de carros, baterias dos celulares, o gás, né, os recursos que são recursos energéticos. Né? Então isso vai gerando cada vez mais. Né? A Rússia e a Ucrânia, questão do gás, lá no Oriente Médio, né? Questões do petróleo. Então isso vai ficar ainda cada vez pior. Né? Então, um livro que eu queria recomendar, né, na verdade é de um autor chamado Daniel Vergin. Eu tenho esse livro aqui, né, que eu já li algum tempo atrás, né, que ele fala, o título é A Busca, Energia, Segurança e a Reconstrução do Mundo Moderno. Né? Então, ganhou o prêmio Pulitzer, né, de melhor livro aí de não ficção. É um livro excelente, 2011 já. Então ele vai falando, né, sobre o petróleo, sobre as questões da oferta, depois, né, eletricidade, e vai falando, né, clima, carbono, né, aquelas questões de você tentar, né, fazer uma tentativa de diminuir a poluição, né, através das questões de rastros de carbono, né, e as novas energias que ele vai falar. Mas tem um livro dele mesmo, desse mesmo autor, Daniel Vergin, que é ainda mais recente ainda dele, né? Ele escreve muito bem, é um livro muito acessível, apesar de ser gigante, né? Os livros dele normalmente são bem gigantes. E esse livro aqui, deixa eu ver que ano, que é 2011, né? Que eu mencionei. Agora tem um novo livro que é de 2020. Eu tenho só a versão em e-book, mas tem aqui, a gente tem em português, que é o mapa, se não me engano, o novo mapa. Tá? Ele é bem recente traduzido aqui. E nesse livro ele vai falar sobre as questões, já tratando questões muito recentes de guerras mais recentes, né? Questão, por exemplo, tem uma parte inteira que tem vários capítulos sobre a Rússia, vários capítulos sobre a China, né? A questão do meio do Oriente Médio. Então, todas as questões assim que estão tratando mais recentes, né, sobre questões ambientais e sobre recursos, né, a busca por recursos. Né? Então, esse é o novo mapa, Daniel Vergin, né, que o subtítulo é Energia, Clima e o Conflito entre as Nações, que é exatamente, né, um livro excelente para pensar aí sobre essas questões de conflitos interestaduais, que é entre estados, né, que é um dos principais problemas que a gente vai enfrentar nos próximos anos aí. E outro que a gente não tem em inglês, não tem em português, a gente precisa ter traduzido, é um livraço, tá? Que se chama Atlas of AI, da Kate Crawford. O subtítulo é Poder, Política e os Custos Planetários da Inteligência Artificial. Né? Os custos planetários da inteligência artificial. Então a gente precisa desse livro, é um livraço. A Kate Crawford, ela recentemente, junto com um outro autor, eu não vou lembrar agora o nome, Vladan Joler, se não me engano, eles fizeram uma anatomia do sistema, de um sistema de inteligência artificial, tá? Bem legal, eles pegaram um Alexa e desconstruíram no sentido de mostrar, né, a anatomia mesmo do que é necessário para você gerar, né, criar esse sistema, essa Alexa, e os custos necessários, custos planetários. É muito legal porque, inclusive, eles fizeram tipo um esquema, assim, você consegue até encontrar isso na internet. Eles fizeram um esquema e está no museu, no Metropolitan Museum lá de Met, né? Metropolitan Museum
em Nova York, tá? Tem uma amostra lá desse esquema, assim, bem legal. Então eles vão mostrando, né, os custos que tem, que a gente pensa assim, né, uma coisinha tão simples, mas tem um custo planetário bastante grande. Então nesse livro, né, ela vai falar sobre os custos da inteligência artificial, né, ela vai falar sobre né, os custos da terra, de trabalho, o que gera, né, mesmo aí na Terra para você construir inteligência artificial. Então você pensa assim que não tem custo, né? A nossa busca na internet tem um custo, tem um custo ambiental, inclusive, né? Quando você pesquisa lá, você está gerando porque tem computadores físicos por trás, não tá? Não é uma coisa na nuvem, né? Mas nuvem tem vários servidores por trás, né? Então para nos dar esses dados. Né? Então tem um custo muito forte, muito importante que a gente precisa pensar. Então você vê como a tecnologia está extremamente relacionada com esses principais medos e temores aí que são nos próximos anos. Pois um dos pontos ali que é falado nesses maiores riscos enfrentados pelo mundo nos próximos anos, né, tem a falta de oportunidades econômicas, inflação e declínio econômico. Né? Eu juntei então essas questões econômicas aí principais. Né? Então, assim, um dos livros que eu iria sugerir, também tem muitos outros para a gente pensar, né, o sistema que a gente tem, é O Porquê o Liberalismo Falhou. Tá? A gente tem essa edição aqui em português, né, que é da Ainé, se não me engano, né? Ainé, editora Ainé, foi publicado aí também recentemente, é um livraço, tá? Do Patrick Dennin, e onde vai mostrar, né, porque os problemas desse liberalismo, dessas questões do consumismo que a gente tem, né, que é insustentável esse modo de vida que a gente criou aí, né, com o liberalismo, e uma série de problemas, né, e como a tecnologia tem um capítulo específico sobre a tecnologia, a perda da liberdade, tá? Então, relacionado, pensando nessas questões de trabalho, de falta de oportunidades econômicas, inflação, declínio econômico, né, tem muitos outros livros também para pensar sobre isso, né, com certeza, de pensar a questão da uberização, por exemplo, né, que é muito forte, e tem trazido uma degradação do trabalho, né? Então, as pessoas têm aí sofrido bastante com isso, né? E esse autor propõe uma visão do comunitarismo, entre outros autores, né? O próprio Michael Sandel, naquele livro Meritocracia, ele vai apontar essas questões, né, problemáticas, e como o comunitarismo é uma solução para a gente pensar sobre esses problemas, né? Os problemas econômicos, né? Claro que não é a única solução, tem uma série de questões aí que são necessárias para pensar, mas é uma preocupação bem séria, com certeza, né? Então, a inteligência artificial vai roubar, né, os nossos empregos, como é que vai ser? Então, precisa ser pensado sobre isso, né? Spoiler, né? Não acho que vai acabar os empregos, não acho que vai acabar o trabalho, né? Então, tem coisas que a inteligência artificial não faz, não vai fazer, né? Eu acho que sempre vai ter, e é uma necessidade humana básica o trabalho, né? Então, tem muitos textos aí pensando, né, a questão do trabalho, reflexões sobre o trabalho, que a gente precisa mudar, que o trabalho tem sido muito exaustivo ultimamente, né? A nossa sociedade do cansaço tem produzido um trabalho ruim, né, mesmo, formas de trabalho ruins. Né? Um dos últimos problemas aí, né, que são falados também sobre a questão da migração involuntária, né, que as pessoas, né, por causa dos conflitos, gerado por causa das questões climáticas, as pessoas têm que mudar de lugar, com conflitos armados, né, que a gente está vendo lá Palestina e Israel. Então, assim, você vê que estão ligados com esses outros pontos, né, também. Então, acho que a gente precisa estudar esses textos, né, pensar essas questões para aprofundar mais, né. Então, tem um gráfico ali nesse relatório que eu achei bem interessante, que ele vai falar sobre como as coisas estão interconectadas, né? Todas as coisas estão interconectadas. Então eu citei algumas coisas, né? A inteligência artificial está ligada com questões ambientais, né? Questões de trabalho, né? Questões de, por exemplo, fake news, desinformação, está relacionado a alguns dos problemas que eu não citei aqui, né? Que não estão entre os 10 maiores problemas, mas, por exemplo, a vigilância, né, nas pessoas, que é apontado como um problema, governos autoritários que utilizam, às vezes, né, da tecnologia, né, mas a inseguridade cibernética, né, então estão meio conectados, mas você vê que vão conectando, né, essas questões. Então tem um mapa lá nesse relatório muito interessante que mostra, assim, com aquela ideia dos grafos, né,
que você vai fazendo essas conexões, é muito interessante você ficar analisando, né? Então, como que, por exemplo, questões de polarização social estão relacionadas a questões tecnológicas, mas também estão relacionados a questões de falta de oportunidades econômicas, né? E, por sua vez, né, a falta de oportunidades econômicas está relacionada também a questões econômicas, né, a questões de quedas econômicas, né, e até, né, desses problemas de inflação que a gente tem visto aqui muito do nosso vizinho, né, aqui a Argentina, como você vê que são políticas que são uma sequência de políticas erradas também, né? Não é só, às vezes, culpar um sistema. Claro que o sistema capitalista, o sistema global, tem um problema bem sério, não é que a gente tem que, temos que acabar com o capitalismo, né? Mas, por exemplo, os autores comunitaristas, né, eles estão pensando como é que a gente pode pensar uma sociedade pós-capitalista, né? Como é que a gente pode não acabar com o capitalismo necessariamente, mas como é que a gente pode reformar e pensar melhor, né? Porque realmente esse liberalismo, essa forma que a gente tem pensado, falhou, né? E não é um capitalismo, não é um comunismo, um socialismo que vai resolver, porque vai trazer outros problemas. A gente precisa resolver nossos problemas aqui de como a gente pensa o outro, né? Veja só como a gente conecta essas questões, né? Como é que a gente pensa o outro, como é que a gente pensa questões do trabalho, né? O que é o trabalho? Qual que é a função do trabalho? A gente precisa pensar melhor, né? O trabalho serve para quê? Só para alimentar? O trabalho, né? Precisamos de uma teorização, assim, o trabalho serve para, né, eu tenho uma vocação e eu quero, né, pensar aquele meu trabalho como, né, o fruto das minhas mãos, né, uma coisa que me traz satisfação, né? O Michael Sandel, um comunitarista, vai falar, né? Ele tem livros falando sobre isso, especificamente sobre isso, sobre a questão do trabalho, sobre a questão do artífice, né? O nome do livro é O Artífice. Então você vê, então, questões que eu mencionei aqui, né? Questões de pensar no outro, questões de pensar o trabalho, né? O outro passa a questão, inclusive, de pensar, de fazer mensagens falsas, né? Você passa e não está pensando numa pessoa, né? Pessoas, recentemente a gente viu, inclusive, uma pessoa que se matou, né, por causa de uma fake news, recentemente aqui no Brasil. Né? Então, isso é não pensar no outro. Né? Então, a gente precisa pensar isso, né? Até questões ambientais, né? Então, estão muito relacionadas, questões de economia, questões de tecnologia, né? Então, a gente precisa pensar bastante. Eu dei algumas ferramentas aqui para a gente pensar, né, para a gente discutir, para melhorar essa discussão, né, e como que a gente pode pensar em soluções práticas, às vezes até aqui na minha localidade. Né, os comunitaristas pensam dessa forma. Né, como é que a gente pode pensar na minha região, começando da minha região, pensar globalmente, agir localmente. Então, todos esses problemas que são problemas de 2 a 10 anos, né, aqui que o Fórum Econômico Mundial colocou, né, a gente tem que começar a pensar e mudar agora. Né, a gente não pode deixar para, vão ser problemas daqui a 10 anos, então a gente deixa lá para as próximas gerações se virem. Não, a gente tem que começar já a pensar agora. A gente tem que começar já na educação das crianças. Né? Tem que começar a pensar, gente, como que a gente vai fazer essas mudanças, tá? Então deixei essas referências aqui, esses autores, são livraços, todos eles eu recomendo fortemente, né, a leitura para pensar esses problemas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, deixem suas sugestões de livros também que vocês tiverem sobre esses temas aqui e a gente continua na conversa.